A expedição liderada pela arqueóloga Ira Fox chegou ao templo subterrâneo. Voltaram ao amanhecer, após semanas caminhando por vales esquecidos. O ar estava denso com um cheiro de mofo e pedra úmida, e as lanternas projetavam sombras que pareciam se mover quando ninguém estava olhando. Foi o assistente de campo Zefires quem primeiro notou os entalhes nas paredes da câmara central, sequências numéricas dispostas em espirais, alternando entre símbolos geométricos e caracteres que lembravam uma língua morta. Ira passou os dedos sobre os sulcos, sentindo uma vibração sutil sob a ponta dos dedos enluvados. Isso não é decorativo, murmurou, registrando as imagens com a câmera no ombro. É uma sequência. Uma mensagem. Lá fora, o guia local, Daniel, vigiava o perímetro com olhos inquietos. Ele havia crescido ouvindo histórias sobre templos que respiravam durante a noite, mas nunca tinha acreditado até ver as marcas de desgaste nas pedras externas, como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro e para fora ao longo de séculos. Quando Ira mencionou os padrões numéricos, ele apontou para um símbolo recorrente, um círculo dividido em 12 partes, cada uma marcada com um número primo. Meu avô desenhava este símbolo em mapas antigos, disse em voz baixa. Ele dizia que era uma chave, mas nunca explicou para quê. Naquela noite, enquanto analisavam as fotos no acampamento, o matemático da equipe, Dr. Eris, identificou uma correlação entre os números e eventos astronômicos registrados em tablets de argila encontrados a quilômetros de distância. Essas sequências correspondem a eclipses ocorridos há mais de 2000 anos, disse, ajustando os óculos. Mas há algo errado. Os intervalos entre os números não coincidem com o ciclo lunar conhecido. Ira sentiu um calafrio. Já tinha visto anomalias assim antes, em ruínas da América Central, mas essas eram mais precisas, como se quem as tivesse gravado tivesse acesso a informações além de sua época. No quarto dia, Zefires desapareceu. Seu equipamento estava intacto na tenda, mas suas anotações haviam desaparecido. Daniel encontrou pegadas na lama perto do rio, mas elas pararam abruptamente, como se ele tivesse sido levado por algo que não deixava rastros. Ira insistiu em continuar, convencida de que os códigos escondiam uma resposta. Na parede oeste do templo, descobriram uma segunda camada de inscrições, feitas com pigmento vermelho desbotado. Dr. Eris notou que os números formavam um fractal quando conectados, repetindo-se em escalas menores até se tornarem invisíveis a olho nu. É como se quisessem que a gente visse além do óbvio, disse, enquanto Ira copiava os padrões em seu caderno. À meia-noite, o rádio de comunicação começou a emitir estática. Uma voz distorcida repetia números em intervalos regulares, os mesmos da parede leste. Daniel desligou o dispositivo, suando. Isso não é interferência natural, sussurrou. Alguém ou algo está usando os códigos como sinal. Ira, no entanto, estava mais interessada no que acontecia quando os números eram lidos em voz alta. As paredes do templo pareciam absorver o som, ecoando em frequências que faziam os ossos vibrar. Na manhã seguinte, Dr. Eris admitiu ter enviado cópias dos códigos para um colega no exterior. Precisamos de mais mentes pensando nisso, disse, evitando o olhar de Ira. Antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Ela pensou, mas não perguntou. Já havia começado a sonhar com os números, que se rearranjavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça impossível de montar. Quando a primeira pedra do teto desabou, revelando o mecanismo de rodas dentadas enferrujadas acima da câmara central, Daniel murmurou uma prece em sua língua ancestral. Eles estão nos testando, disse. Ou nos avisando. Ira não soube dizer se ele falava dos construtores do templo, dos deuses que adoravam ou de algo que ainda não tinha nome. O mecanismo revelado pela queda da pedra era uma rede de engrenagens, cada uma marcada com os mesmos números das paredes. Enquanto o Dr. Eris coletava amostras de ferrugem para análise, Ira notou que os dentes das rodas formavam padrões idênticos às espirais dos entalhes. Isso não é um calendário, disse ela, mais para si mesma. É um mapa. Daniel, que até então havia permanecido em silêncio, aproximou-se com uma lanterna. Um mapa do quê? Lá em cima, no deserto, não havia nada além de areia e pedras. Sua voz soou mais áspera que o normal, como se o ar estivesse mais denso. Foi então que o chão tremeu. Não foi um terremoto, mas uma vibração rítmica, como o pulsar de um coração gigante.
As engrenagens começaram a girar sozinhas, rangendo em harmonia com os números que Irá recitava distraidamente enquanto anotava os padrões. Dr. Eris gritou para ela parar, mas já era tarde. Uma seção do piso deslizou para o lado, revelando um poço escuro que descia em espiral. O ar que subia de lá cheirava a ozônio e um odor metálico, como sangue seco. Isso não é natural, repetiu Daniel, recuando. Nada disso é. Irá amarrou uma corda na cintura e desceu primeiro. A lanterna mal iluminava a parede do poço, coberta de símbolos que pareciam responder à luz, mudando de posição conforme o feixe se movia. No fundo, encontraram uma câmara menor, seu teto abobadado decorado como um céu noturno, estrelas dispostas em constelações que já não existiam mais. No centro, havia um altar de pedra negra, sua superfície lisa interrompida por fendas em formato de números. Os primos de 12 partes, murmurou Dr. Eris, lembrando-se do símbolo do círculo. Como um relógio quebrado. Daniel tocou o altar e puxou rapidamente a mão de volta. Está quente, disse ele, mas não era calor comum. Era uma ardência que subia pelo braço, como se a pedra absorvesse sua energia. Irá apontou a lanterna para as fendas e viu que elas projetavam sombras em forma de equações no teto. Precisamos replicar a sequência das paredes, decidiu, mas Dr. Eris hesitou. E se isso for uma armadilha? Zefire sumiu logo depois que mexemos nos códigos. Irá não respondeu. Ela já estava alinhando pedras soltas do chão nas fendas, seguindo a ordem dos números primos. Quando a última pedra se encaixou, o altar emitiu um zumbido grave. As estrelas pintadas no teto começaram a se mover, traçando caminhos luminosos que convergiam para um único ponto. Daniel segurou o braço de Irá. Olha, disse, apontando para uma das paredes. Os símbolos que antes eram estáticos agora formavam frases em uma língua que ele reconheceu. Diz, aqueles que contam os ciclos não pertencem aos ciclos, traduziu a voz trêmula. Meu avô escreveu isso uma vez. Ele chamava de a maldição dos observadores. Antes que pudessem discutir o significado, um estrondo ecoou lá de cima. Pedras caíram da entrada do poço, bloqueando a passagem. Dr. Eris correu para examinar a obstrução, mas parou ao ouvir passos não humanos, mas algo arrastando os pés em intervalos irregulares. Irá apagou a lanterna, mergulhando a câmara na escuridão. Na penumbra, os olhos de Daniel brilhavam de pânico contido. Não é seguro aqui, sussurrou. Este lugar reage, como se estivesse vivo. Mas Dr. Eris estava hipnotizado pelas estrelas móveis. Olhem, disse, apontando para o ponto de convergência. Uma única pedra brilhava no teto, pulsando no mesmo ritmo dos passos lá de cima. Aquela coordenada correspondia a um lugar no deserto, mas fica a centenas de quilômetros daqui. Irá sentiu um calafrio. Ou a centenas de anos, completou, lembrando-se dos eclipses que os números previam. Enquanto discutiam, a pedra pulsante se soltou e caiu, quicando no chão como uma bola de metal. Ao tocar o altar, emitiu um som que ajudou a abrir uma porta secreta na parede sul, deslizando revelando um túnel estreito. O ar que vinha dele era gelado, carregado com um cheiro de terra revirada e um aroma floral desconhecido. Daniel foi o primeiro a entrar, segurando uma tocha improvisada. As paredes do túnel estavam cobertas de vasos de cerâmica quebrados, seus cacos decorados com os mesmos números em espiral. Ofertas, disse, chutando um fragmento, para quem quer que guardasse este lugar. No final do túnel, deram de cara com uma escada que subia abruptamente, desaparecendo na escuridão. Dr. Eris sugeriu voltar para buscar equipamento, mas Irá já estava subindo, ignorando os protestos. Quando chegaram ao topo, encontraram uma sala circular com paredes de vidro vulcânico preto, tão polidas que refletiam suas silhuetas distorcidas. No centro, havia um sarcófago transparente. Dentro dele, flutuando em um líquido âmbar, estava o corpo de um homem vestido com uma túnica simples, seu rosto sereno e suas mãos cruzadas sobre o peito, segurando um disco de metal gravado com números. Ele não está mumificado, observou Dr. Eris, examinando os detalhes. Parece preservado, como se tivesse morrido ontem. Irá aproximou-se lentamente do sarcófago, os olhos fixos no disco metálico nas mãos do homem.
O símbolo do círculo dividido em 12 partes estava ali, mas dessa vez os números mudavam, não gravados, mas projetados em sua superfície como se fossem parte de um mecanismo vivo. Ela estendeu a mão e tocou o vidro vulcânico ao redor da estrutura. Um frio intenso subiu por seus braços, e uma voz sussurrou dentro de sua mente, não em palavras, mas em sequências numéricas que ela compreendia instintivamente. Era uma mensagem, ou talvez uma memória. Imagens vieram em flashes. O templo sendo construído sob um céu diferente, homens e mulheres vestindo roupas de símbolos, manipulando engrenagens maiores que montanhas, observando eclipses com olhos que pareciam ver além do tempo. Dr. Eris e Daniel recuaram quando Ira começou a repetir os números em voz alta, quase como um mantra. A luz âmbar dentro do sarcófago pulsava em sincronia com suas palavras, e o líquido em seu interior começou a borbulhar. Então, os olhos do corpo se abriram. Não havia cor neles, apenas reflexos fractais das inscrições nas paredes. A boca moveu-se sem som, e as equações no teto se reorganizaram, formando uma nova frase, agora traduzida pelo medo e pela compreensão crescente nos rostos dos 3 exploradores. O tempo não é linear para quem sabe contar além do fim. No momento seguinte, o chão tremeu novamente, mas não era um terremoto, era o mundo ajustando-se a algo que havia sido esquecido por milênios e agora despertava.